amados, antes da gente dar continuidade, continua com os teus olhos fechados. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Aqui, uma pessoa que havia vivido ao lado de um profeta, um homem que ministrava coisas do céu à terra. E na voz dela, basicamente, há um questionamento mudo, sutil. Como tudo isso veio acontecer depois de ter te servido tanto tempo? Tu sabes que o meu marido temia ao Senhor, e agora os meus filhos estão para ir daqui como escravos, por causa de uma dívida. Aqui não há nenhum pedido. Não há um pedido de socorro. Aqui é um coração sangrando dizendo: e aí? É isso aqui? Por acaso Deus é injusto? Por acaso meu marido estava servindo o Deus errado? O que nós fizemos de errado? Mas o profeta Eliseu lhe perguntou: e como posso ajudar? O profeta está dizendo: transforma essa queixa em um pedido diante do Senhor. O Senhor sabe qual é a tua situação. O que você tem em casa? O profeta não pergunta e nem pede para ela nada que esteja fora do alcance dela. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou começar de dentro para fora. O que tens em casa? E olha que interessante a resposta: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Só faltou para ela falar: e 2 filhos. Eu não tenho nada além disso aqui. Ela não disse: eu tenho isso, só isso. Ela disse: eu não tenho nada, porque o coração dela estava sangrando. Não tem mais nada na minha vida, a não ser isso aqui que não serve para nada. Isso aqui é só para eu esperar a morte. O fim é certo. Para o pastor Binói, os dias estavam contados. Mas a diferença é que ele não conhecia Cristo. E aqui está falando da mulher de um homem que serviu a Deus durante muito tempo. Talvez um homem ou uma mulher como você. E você chega a um ponto na sua vida onde você diz: eu não tenho nada. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas de todos os seus vizinhos. Você não tem nada. Então corre para os teus vizinhos. Eles têm. E eu quero pedir que você abra os olhos e você olhe para o lado. Você vai ver um vizinho e ele tem vasilhas. O profeta não disse: vai lá e pede o azeite deles. Escuta, o profeta não disse: corre e pede o azeite. Lá tinha vasilhas. O azeite viria de Deus. Então ela foi embora, fechou-se a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amados irmãos, esta história começa não com um pedido de ajuda, começa com uma tragédia. Essa história começa de trás para frente, começa com o fim. E para muitos dos nossos amados pastores, talvez que nem estejam aqui nessa noite, nessa tarde, essa é a história, de trás para frente. Eles estão
no fim. Mas nós temos vasilhas. Ou talvez você seja essa pessoa. Deus vai dando direção ao profeta e diz assim: mas espera aí, vamos lá, o que você precisa? E o profeta decide envolver os vizinhos. Deus podia fazer brotar óleo do chão, azeite do chão, se ele quisesse. Mas ele decide envolver os vizinhos no assunto. E olha que interessante. O azeite só para de jorrar quando as vasilhas acabaram. Sabe o que isso diz ao meu coração, meu amigo? Que a capacidade de Deus abençoar é infinitamente maior a tua capacidade de receber ou pedir. Não é isso, não é exatamente isso que Paulo vai dizer a nós no Novo Testamento? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele poderia ter enchido uma piscina. Ele é capaz de abençoar muito além do que você é capaz de receber. A unção de Deus para ti é muito maior do que você possa conter. Deus é ilimitado, limitados somos nós, por isso Ele nos deu vizinhos. Porque mais o Senhor, somos imparáveis nessa nação. Porque Deus continua sendo capaz de salvar com muitos ou com poucos. Então nessa noite nós vamos receber mais uma vez. Nós vamos colocar a vasilha mais uma vez. E Deus vai usar um vizinho para jorrar um pouco mais de azeite sobre nós nessa manhã. Eu quero chamar aqui à frente o apóstolo William Pereira. Ele é líder do nosso amado amigo pastor Décio. E eu quero aproveitar esse momento. O meu amigo pastor Décio, ele tem passado dias muito difíceis na sua saúde, meus irmãos. Escutem bem isso aqui. E eu tenho grande amor por esse homem. Eu quero pedir que nós façamos uma oração pela saúde dele. Para que nós possamos ver Deus cumprir todos os propósitos na vida dele. Podemos orar? O milagre vem do Senhor. O apóstolo Wilson é cobertura do meu amigo. Então, de maneira profética, nós oramos nessa manhã. Senhor, declaramos as tuas bênçãos. Jorre o azeite. Senhor, estenda tuas bênçãos daqui do topo desta montanha, aonde está o teu filho, lá em Tiba, e derrama sobre ele unção de cura, unção de renovo, unção de avivamento, fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, porque nós declaramos que Tiba também é para Cristo Jesus. Senhor, em todo lugar desta nação, onde houver um homem ou uma mulher, assim como esta mulher do profeta estava nessa situação, tu conheces a realidade dos teus filhos. Envia, Senhor, um homem ou uma mulher o seu auxílio. Envia, Senhor, azeite. Através dos vizinhos venham as vasilhas e caia mais azeite, porque quanto mais vasilhas, mais o azeite, Senhor. Nós declaramos as tuas bênçãos e nós pedimos, Senhor, usa a vida do teu filho, que veio do Brasil, Senhor, com a agenda de abençoar e fortalecer a igreja do Senhor. Ele pode não saber de tudo o que está acontecendo, mas o arquiteto da obra és tu, e nós precisamos que tu dês a ele, para que ele possa entregar a nós o que do Senhor vem nessa manhã. Nós o abençoamos e nós, Senhor, nos alegramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Muito obrigado. Shalom para todos, graça e paz. Bom dia para todos. A gente está debaixo de um ambiente tão abençoado e a gente tem tanta gratidão. Os irmãos estavam cantando canções que elevam a nossa alma, e para ouvir a Deus é necessário que
a nossa alma esteja elevada. Este era um hábito dos profetas. Eles só conseguiam ouvir a Deus quando suas almas estavam elevadas. Expresso a minha gratidão a esta casa. Quero agradecer ao apóstolo William por nos receber com tanto afago, carinho, com tanta similitude de aparência, é verdade. Eu sou o irmão mais velho, talvez. Meu querido pastor Davi Gonçalves, meu irmão, meu amigo, ao pastor Galimbo, a pastora Cláudia. Sou muito grato a tantos. Ao IDEC que tem cuidado da minha pessoa como um verdadeiro guarda-costa, né? É meio difícil guardar minhas costas pelo meu tamanho e o tamanho dele. Mas eu tenho gratidão pelo pastor Décio, meu irmão, meu amigo, a quem mobilizou a minha vinda para o Japão. Ao pastor Jansen, obrigado por tamanho afeto e carinho. E por esta casa tão corajosa, por estarmos juntos buscando um destino daquilo que está no coração de Deus. Ambientes como esses são ambientes que não se tornam mais inofensivos. Paulo chamaria uma reunião dessa de perigosa, porque nunca são tratadas em uma reunião de reino coisas simples. Quando os reinos eram convocados, os reis se convocavam para transformar a história do mundo. Não era apenas uma reunião banal de confraternização para comer pão e tomar suco. Mas ao contrário, todas as vezes que Deus reunia as 12 tribos de Israel para uma marcha nova, o mundo era alterado. E eu não tenho dúvida que haverá a partir desta conferência uma alteração apostólica, profética, espiritual para o novo tempo do Japão. E se você está nesta mesa, saiba, esta não é uma mesa simples e não é uma mesa inocente. Ela é uma mesa intencional. Ela é uma mesa espiritual, ela é uma mesa de reino, ela é uma mesa de governo. E se você está nesta mesa de governo, é porque a autoridade para governar já tocou o seu espírito. Quantos se sentam na mesa de Deus essa manhã com conforto? Você está aqui para experimentar isso. Sempre quando eu paro para pensar, uau, compartilhar a palavra no último dia de uma conferência, e sobre um tema tão poderoso como esse, é um desafio tão grande, porque de alguma forma parece que já se esgotaram quase todos os versículos fundamentais sobre reino e sacerdócio, e nós já sabemos de cor Êxodo 19, 1 Pedro 2, Apocalipse 6, Apocalipse 5, e você sabe, uau! O que mais podemos falar? Porque, na verdade, estas nomenclaturas, elas acabam nos encantando pela beleza da exposição do seu nome, mas nem sempre elas nos ensinam. Talvez nos últimos 20 anos, uma das grandes movidas que tivemos foi os movimentos a partir dos títulos. Nós tivemos tantos títulos que nos entusiasmaram, mas nem todos esses títulos conseguiram nos transformar, porque alguns deles nos deixaram adoecidos e frustrados, porque proclamamos temporadas, proclamamos anos apostólicos, eras proféticas, e que na verdade não conseguimos avançar à altura daquilo que proclamamos. De alguma maneira nós temos uma capacidade de enfermar e adoecer as palavras. E quando uma palavra ela é adoecida, é quando nós falamos muito daquilo que não conseguimos cumprir, estabelecer e praticar.
Então, tudo aquilo que chega como uma grande revelação bombástica de Deus se torna um modismo. E tudo que cai no modismo perde a força de propósito revelacional, porque se torna institucional. E tudo que é institucional perde o espírito, porque é controlado por homens. E tudo que homens controlam, Deus não governa. O governo de Deus é absoluto. Ele é soberano. E quando nós falamos que quantas palavras ouvimos a respeito do Japão, palavras transformadoras, impactantes. Hoje nós temos uma que pode mudar a nossa vida. Seria uma grande imprudência sairmos desta conferência da mesma forma que entramos, porque o título nos provoca. Pergunte ao seu irmão: você se sente provocado para este novo tempo? O objetivo de uma mensagem, de uma palavra, é provocar. Deus sempre provocou gerações para que estas gerações pudessem andar um passo à frente. Deus nunca trabalhou para trás. Deus nunca tentou ressuscitar passados. A revelação dele é progressiva. A palavra dele é escalonada. Ela se renova a cada manhã. Ela mantém uma essência eterna, mas uma evolução dentro do temporal. E às vezes nós não conseguimos, porque nos agarramos à manifestação de um tempo. E quando ficamos estaticamente configurados nesse tempo, perdemos o próximo passo de Deus. Dê um abraço gostoso nessa pessoa que está ao seu lado, por favor. Fale para ela: não perca a nuvem. Não perca o movimento da nuvem. A nuvem não é feita apenas para olharmos. A nuvem é feita para nos dar uma dinâmica, uma performance, uma velocidade, um movimento, uma atualização e um tempo de chegada. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, garimpando a Bíblia e alguns versículos, está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, e o verso 35. A perspectiva bíblica, não existe uma possibilidade de falarmos sobre a manifestação do reino sem a manifestação do sacerdócio. Entendemos que o reino de Deus, ele existe antes que tudo. O reino de Deus existe antes que o Éden. O reino de Deus existe antes que Adão. O reino de Deus existe antes que o homem. O reino de Deus existe antes que a igreja. O reino de Deus existe antes que os ministérios. O reino de Deus sempre foi. E quem nos postura isso com muita clareza é o profeta Daniel, no capítulo 2, o verso 44, onde ele diz que nos últimos dias o Deus dos céus iria estabelecer um reino, e o seu reino seria para sempre, porque é um reino sempiterno. A palavra sempiterno tem o significado de ser um reino eterno que está codificado dentro do entendimento natural do homem. Então, quando falamos de um reino eterno, a eternidade, como definimos eternidade? A partir da perspectiva hebraica, é o que chamamos de Ein Sof. Ein Sof quer dizer aquilo que é a linha infinita que gerou a contração na majestade desmedida de Deus para criar todas as coisas. Nós não conseguimos conceber a ideia muito clara do que é eternidade. Porém, sempre que falamos sobre a manifestação de um reino, Deus deu uma forma e uma fisicalidade neste mundo, chamado sacerdócio.
a expressão do reino no mundo começa por sacerdotes. É impossível trazermos a clareza de um reino sem uma figura sacerdotal manifestada, estabelecida e posicionada. E se vamos falar de um reino, de maneira institucional temos que falar sobre Samuel. Porque o reino de Israel nasce a partir do profeta Samuel. Eu estive em outubro lá em Ramat, que é a cidade de Samuel, onde está o túmulo de Samuel, e até hoje lá tem a pedra que Samuel julgou e formou o reino de Israel, aonde Saul foi ungido. Então, como vamos falar da manifestar um reino sem um sacerdócio? Não há como. E qual é a grandeza de um Samuel? É que ele em si compõe um profeta, um sacerdote e um juiz. Ele é exatamente a expressão das bases do reino. E é nessa medida que o reino de Israel começa a ganhar forma no mundo físico. Por ordem hierárquica, poderíamos dizer que o primeiro rei de Israel foi Moisés. Porque Moisés fez um papel de rei, mas nunca tomou para si esse título de rei. Quando ele morre, ele passa esse título para Josué. Josué se comporta como um grande general para executar a ordem de Deus. Após a morte de Josué, entram os juízes. E nesta conclusão dos juízes, o que você vai compreender na época de juízes é uma decadência sacerdotal. Então, quando você lê o livro de Juízes, o que você encontra? A decadência, a ausência de um rei e uma decadência sacerdotal. E a conclusão do livro de Juízes começa agora Samuel. Só como ele é apresentado por seu pai, chamado Eucana, e que você olha, uau, o que tem a ver este homem? Porque ele não parece como um levita. É benjamita, você diz efraíta, como é que está? Porque existe uma dupla colocação nos textos bíblicos que muitos não entendem. Na época da divisão das terras, muitos levitas foram habitar em outros territórios. Então muitos eram levitas de linhagem, mas estavam vivendo na terra de Benjamim. Ele então era chamado de benjamita pela terra que vivia, não pela linhagem que tinha. Por isso, às vezes, você lê na Bíblia como é que Samuel pode ser sacerdote. Não é que a linhagem mudou, a geografia mudou. Há momentos que Deus esconde uma linhagem profética em uma geografia misteriosa. E isso acontece muito na Bíblia. Por isso, às vezes, nós não temos capacidade de entender os caminhos misteriosos de Deus. E como este homem surge? O pai de Samuel, ele vai exatamente viver dentro de um território que foi herdade e pertencente a um homem, a um sacerdote antigo chamado Finéias. Quem foi Finéias? Foi um homem que teve a última Brit de Shalom, a única aliança de Shalom da Bíblia. É um homem que você encontra quando simplesmente os hebreus estavam pecando com as mulheres moabitas. E Moisés estava desfalecido e angustiado. Este é um homem que se levantou com um espírito de fogo e zelo, pegou uma lança e matou
matou o judeu que estava tendo relações com a mulher na frente da tenda. E Deus disse: hoje eu faço de você, Finéias, sacerdote para sempre, e te dou uma aliança de paz por conta do teu zelo. Esse homem, ele tem uma herança, que nesta herança nasce agora o pai de Samuel. E agora Samuel surge, quando nós olhamos biblicamente, como uma promessa profética. É mais que isso. Eu acredito que existam territórios de Finéias aqui no Japão, que estão escondendo Samuel. Eu acredito que existe o sangue de Finéias derramado nessa nação, e você está aqui hoje, não é por acaso, não é por conta própria. Deus trouxe você, Deus marcou você. Quantos querem fazer parte dessa geração? Diz assim o verso 35, capítulo 2 de 1 Samuel. Vamos direto ao ponto. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que será segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável. Se você tiver o Oliver Tree, você pode conferir que essa palavra estável não é estável. No hebraico é amam, amém. Está dizendo que eu edificarei uma casa de amém. E ele andará diante do meu ungido, o Mashiach, para sempre. Esta é uma palavra forte. Porque o contexto dessa palavra fala sobre a casa de Eli. Como nós bem sabemos, quem era Eli? Era um sacerdote. Ele era velho. O reino e o sacerdócio na Bíblia sempre esteve ligado a uma chave. O segredo da Bíblia é continuidade. Deus sempre esperou uma geração que tivesse a capacidade de fazer o processo de continuidade. Então, primeiro Deus aparece para o sacerdócio de Adão. Ele é o primeiro sacerdote. Ele traz o modelo exato do reino. Até o dia de hoje nós tentamos encontrar qual é a melhor descrição para trazermos o reino e não sabemos falar. Alguns acham que o reino é um prédio, outro que é um hospital, outro que é um orfanato. Mas Jesus disse algo em Lucas capítulo de número 17 que é assustador. Ele disse: meu reino não vem com aparência visível. Ele disse: então nada do que vocês enxergam fisicamente e tentam dar nomenclatura é o meu reino. Quando ele está diante de Pilatos, a resposta dele é clara em dizer: o meu reino não é deste mundo. Então eu não posso pegar o modelo do reino da Inglaterra para tentar implantar a imagem do reino de Deus. O reino dos homens crescem de baixo para cima. O reino de Deus vem de cima para baixo. E quando eu entendo este processo de reino, eu entendo que o sacerdócio faz isso. Qual é o papel do sacerdócio? Não é apenas, levar a terra para os céus, é trazer os céus para a terra. Este é o papel de um sacerdote. É abrir caminhos de conexões. Estão comigo? Samuel, quando ele chega diante da casa de Deus, o clima era muito complicado.
A Bíblia diz que era um tempo de revelações raras. Era um tempo de aridez. Havia serviço sacerdotal, mas não havia revelação. Por quê? Fala para o seu irmão, a falta de santidade mata a revelação. Ok, então vamos entender. A Bíblia diz que os filhos de Eli não eram homens santos. Por isso eles trouxeram para a nação de Israel um tempo de aridez profética e espiritual. Todas as vezes que uma nação ela está seca de revelação, é porque há ausência de santidade. Então, quando as igrejas vão perdendo a revelação, a autoridade, o poder de influenciar, de mudar, de virar a chave, de alterar o espírito das pessoas, há uma ausência de santidade. A santidade traz 3 coisas: beleza, manifestação da glória de Deus e humildade para obedecer. É por isso que todos os lugares santos da Bíblia estão repletos de beleza. O lugar mais belo da Bíblia, Deus nos ensina beleza a partir do tabernáculo. Era o lugar mais lindo no meio de um deserto árido. Porém, era um lugar de minúcias e detalhes. O primeiro decorador interno foi Deus. Ele dizia a Moisés: eu quero cortina de linho dobrado. Tem que ser branca. Eu quero franja nas quinas. E eu quero argolas de ouro em cima. E você diz: ei Deus, qual o sentido disso? Beleza. Aonde há santidade, há beleza. E a minha palavra profética começa com a restauração da beleza da igreja no Japão, por meio de uma geração santa, por meio de uma geração pura. A beleza de Deus será restaurada nas orações de vocês, nos cânticos de vocês, nas músicas, nos estudos, na pregação do Evangelho. Eu quero profetizar que há uma geração bonita que o Espírito está levantando no Japão. Eu quero declarar que os tempos de feiuras espirituais estão sendo removidos. E o Senhor está nos levando para um tempo de beleza. Então nós entenderemos o que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Na beleza da sua santidade. A beleza só vem da santidade. Você pode ter uma igreja linda, um prédio bem decorado, mas se não houver beleza, a estética. E a estética, ela só captura a alma dos carnais. Só satisfaz a alma dos carnais. Porque a verdadeira beleza é espiritual. Fala para o seu irmão: o espírito alegre formoseia o rosto. A verdadeira beleza vem de dentro. Nós não queremos casas bonitas. Nós queremos um espírito embelezado pela alegria de Deus, embelezado pela graça do Espírito de Deus. A minha profecia é esta: virá santidade e alegria sobre o espírito da igreja do Japão. Santidade e alegria. Não existia isso nos dias de Samuel. Sabe por quê? Porque a pior coisa que a gente pode fazer
a gente começar a institucionalizar o nosso chamado. Você não pode ser uma instituição. Você não pode profissionalizar o teu chamado. Tudo que se transforma num hábito na tua vida, o hábito rouba a revelação. Tudo que é hábito é mecânico. Tudo que é mecânico se torna híbrido, misturado e não reproduz vida. Você sabe o que é perder o temor? Os filhos de Eli perderam o temor. E eles abriram uma guerra contra a santidade em busca do direito próprio. Sabe quantos pastores abriram mão da santidade pelo direito próprio? Que falaram, a igreja arrancou a minha vida inteira de mim. Levou minha juventude. Levou meu dinheiro. Levou minhas oportunidades. Sabe o que fez os filhos de Eli? Eles resolveram não perder mais uma oportunidade de serem beneficiados. Eles desenvolveram um tipo de justiça própria dentro dos seus ministérios pessoais. E todas as vezes que você começa a julgar o teu direito dentro da obra de Deus, cuidado, você pode se tornar um filho de Eli. Todas as vezes que você diz o que você é digno ou não é digno, cuidado, você pode ser um filho de Eli. E a Bíblia diz que eles metiam os garfos dentro do caldeirão e tiravam os melhores pedaços de carne e dizia, estes são nossos. Você não entendeu porque você está no sacerdócio? Fala para o seu irmão, você está no sacerdócio? Porque você é muito perigoso. Na verdade, fale para ele, na verdade, a tua matéria, sem Deus, ela não presta. Mas Deus está recuperando você. Fale para ele, se não fosse o altar, você já teria destruído o mundo. Você não entende por que você está aqui. Você precisa entender a tua linhagem. Você não é bom, você é perigoso. Quando você tem um cão muito bravo, sabe o que tem que fazer? Você tem que fazer uma cerca. Você tem que pôr coleira. Você tem que afastar ele das pessoas. Mas por que nós somos assim? Por que Deus tem a beleza de escolher os piores? Por que Deus gosta de usar gente complexa? Por que Deus gosta de marcar gente improvável? É um hábito de Deus de usar gente complexa e improvável. A gente não tem tempo para falar sobre isso. Tínhamos que ir à raiz do problema. Um pouquinho, eu tenho pelo menos mais 30 minutos, não? A raiz do problema está. A gente tem que voltar e remontar a história de Jacó e Leia. A mulher mais ofendida da Bíblia chama-se Leia, porque ela foi dada como uma moeda de pagamento de corrupção. Isso mostra o menosprezo da paternidade de Labão sobre Leia. Ela foi transformada em uma moeda de pagamento. Labão enganou Jacó e o pagou com Leia. Você sabe que é uma mulher vendida como um pagamento de corrupção?
Você imagina o que é ser isso? A Bíblia diz que ela deu a Jacó 3 filhos. E a Bíblia diz que Léia tinha os olhos tristes, porque Jacó a rejeitava. Primeiro seu pai a rejeitou. Agora seu marido também. Essa mulher é uma fonte de angústia, de raiva, de revolta. Será que a gente deve ir em frente mesmo nesse negócio? Ela deu o primeiro filho a Jacó. Ela disse, eu vou dar o meu primeiro filho a Jacó, assim ele vai me amar. Ela não estava dando filhos porque amava. Ela estava dando filhos porque queria ser amada. E a Bíblia diz que o nome do seu primeiro filho foi Rubem. Sabe de que ele nasceu? De uma corrupção. Sabe o que fez Rubem? Ele deitou com a mulher de seu pai. Porque ela é fruto da desonra. E todo fruto de desonra nunca vai honrar a próxima geração. Ele perdeu a primogenitura porque corrompeu o leito do seu pai. Mas qual era a raiz dele? Era desonra. Um desonrado sempre vai desonrar. Sabe o que a gente precisa hoje orar? É dizer, Deus, cura o nosso DNA de desonra. Liberta-nos disso. Não deixe que isso afete os nossos filhos, os nossos netos ministeriais. Não deixe que isso possa ir para frente. Ela voltou a ficar grávida. E deu à luz um filho chamado Simeão. Sabe quem era Simeão? Era o homem mais violento da Bíblia. Simeão foi um homem que se revoltou. Que quando sua irmã Diná foi violentada, eles entraram, e a Bíblia diz que Simeão, em primeiro depois Levi, eles entraram pela espada e mataram a cidade inteira, não deixando nada. Sabe o que acontece? Quem nasce de ofensa se torna violento e sanguinário. Quem nasce de ofensa sempre vai destruir as estruturas existentes da onde nasceram, da rejeição. Filhos de rejeição, filhos de corrupção, filhos de violência, filhos de engano, filhos de troca. Talvez você diz, por que é que eu tenho problema com ira? Porque eu tenho problema com raiva. Você pode ser filho de Léa, com Jacó, e o teu temperamento é tão terrível, que se Deus não te segurar, você passa a espada em todo mundo. E sabe o que é que Deus diz? Simeão não vai ficar sozinho. Deus proibiu Simeão, a tribo de Simeão, a andar sozinha. Porque é por isso que Deus sempre está colocando freio na tua vida. Se você estiver sozinho, você faz bobagem. Se você estiver sozinho, você destrói. Então Deus sempre está colocando freio na tua alma, freio no teu espírito, freio nos teus olhos, freio no teu coração, para dizer, você é perigoso. Só para você lembrar o teu irmão, fale mais uma vez para ele, fale para ele, você é perigoso. Quantos perigosos tem aqui? Eu assumo a minha parte. Eu assumo.
E por último chega a nossa parte. Léa teve um terceiro filho. E Deus colocou o nome dele, e o nome dele foi Levi. Porque ela disse: agora o meu marido não me rejeitará mais. Ela teve 3 filhos, e os 3 filhos que teve estavam conectados a um lugar de rejeição. Então nasceu Levi. Gênesis 49, Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, ele diz: Levi e Simeão, suas espadas juntas são ferramentas de violência. O que é que Deus fez? Deus separou um do outro. Há pessoas que Deus nunca vai deixar sentar na tua mesa, porque você e essa pessoa poderiam fazer uma grande ruína na vida. Há pessoas que Deus arranca da tua história e você não entende porque Deus arrancou do seu caminho. Porque essa pessoa não iria extrair a tua melhor versão, iria potencializar a tua pior versão. Então Deus entende que Simeão e Levi destruíram aquela cidade e eles não iriam parar. Deus disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que criar uma cerca para essa gente. Porque eles são assassinos. Eles são perigosos. A Bíblia diz então que existia um homem, um levita, que se casou com uma mulher e teve um filho. E essa mulher chamava Joquebede. E ela jogou esse menino no rio, o nome dele era Moshe. E ele foi criado no palácio de Faraó, se tornou príncipe, conheceu a Deus, foi chamado, e um dia ele viu os egípcios matando um hebreu. Sabe o que fez aquele príncipe de Israel, do Egito? Conhecedor de engenharia. Alguns acreditam que ele falava mais de 70 idiomas. Era um príncipe. Ele matou os egípcios. Às vezes o príncipe que você é hoje esconde um assassino dentro de você. E você tem que tomar cuidado com isso. E por quê? Porque ele era levita. Moisés era levita. E como levita, o DNA de Levi estava dentro dele. Algumas pessoas podem te ver como um príncipe, mas só Deus conhece o que está dentro de você. Deus conhece as tuas inclinações. Deus sabe que tragédia você pode fazer e para onde você pode ir. Estamos juntos? Então, pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Fale para ele hoje: como levita, você perde o seu direito de escolha sobre o seu futuro, porque Deus será o seu dono. Deus disse: a tribo de Levi será minha. A tribo de Levi me pertence. E eu digo que eles não têm liberdade para escolher nada. Sabe o que Deus disse? Eu vou escrever para eles. Eu vou fazer um menu para Levi. O que é que vocês podem comer? Tá aqui, vocês só podem comer isso aqui. Não pode comer camarão, não pode comer porco. Vocês estão aqui. Este é o cardápio, é a dieta para vocês. O que vocês devem vestir? Vocês não podem vestir o que todo mundo veste. Com quem vocês devem casar?
Vocês não casarão com qualquer pessoa. Aonde vocês devem morar? Sabe por quê? Quando você é um sacerdote, você não diz a Deus o que Ele deve te abençoar. Ele sabe qual é a tua porção. E quando você quebra isso, você quer criar um direito próprio e dizer, não, eu tenho que ser abençoado assim. Não, não, não. Fica tranquilo. A tua porção sacerdotal, ela já está prescrita por Deus desde o dia que Levi nasceu. Há uma porção para a tua vida. Por isso eu quero profetizar. Não profane a tua linhagem sacerdotal. Não profane teus filhos. Eles não podem casar com estranhos. Eles não podem casar com feiticeiros. Eles não podem casar com idólatras. Limpe a tua linhagem. Arruma a tua casa. Porque você é casa sacerdotal. Esta é a palavra que eu quero dizer. Deus está trazendo uma cura nas famílias dos sacerdotes sobre o Japão. Filhos de sacerdotes serão reintegrados à aliança do Senhor, ao pacto do Senhor, ao lugar de santidade, ao lugar de escolhas. Eu quero profetizar esta palavra. Vocês não serão a geração de Eli. E os filhos de vocês não serão filhos de Eli. Quantos aceitam essa palavra? Sabe o que Deus faz? Quando tudo parece estar perdido, Deus levanta as crianças. Quando os adultos se perdem, Deus levanta as crianças. Então Deus começa a falar com gente que você desconsidera, que você não respeita, que você não reconhece, que você não vê Deus. Sabe o que Jesus disse? Quantos querem ativar o reino? Jesus disse, deixa eu vir as minhas crianças. Eles carregam o reino. O reino está com eles. Vocês não entenderam. O reino está com ele. Quando Samuel começa a surgir no cenário, ele era uma criança. Sabe como Deus viaja no tempo? Pelas coisas inofensivas. Deus está escondido em gente inofensiva. Em gente que você diz, esse aí não vai dar nada. Esse aí não vai chegar a nenhum lugar. E aí Deus faz uma loucura. Que você dorme soldado num dia, acorda rei no outro. E por quê? Essa loucura de Deus. Deus começa a falar com Samuel em um ambiente de aridez, meu irmão. Que privilégio é quando você está em um deserto e Deus começa a falar com você. É um ato de amor. Se considere privilegiado por estar nessa conferência. Você sabe que fonte de graça é estarmos aqui nessa terra tão árida, tão seca, mas Deus está falando conosco sobre os planos que Ele vai fazer nessa nação? Você entendeu isso? Para o seu irmão, balança ele e fala, isso é sinal. Nós não somos Eli. Somos Samuéis. Amém. Nós somos Samuel. Nós somos Eli, meu irmão. E muitos de nós tivemos a tristeza de ter um pai Eli. Somos uma geração que tivemos que fugir dos exemplos dos nossos pais. Exemplos torcidos, errados, que quase que corrompeu a nossa fé. E Deus, por graça, salvou os nossos corações.
Então, quando eu sou um Samuel, eu preciso ter uma grandeza. Há dois homens que eu admiro na Bíblia, Abner e Samuel, porque eram homens bons debaixo de uma liderança ruim. E este é o verdadeiro princípio da honra. É mesmo quando você tem uma autoridade que ela é ruim, você sabe que ela foi constituída por Deus, você não se volta contra ela, você espera o tempo de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus, e Deus constrói, Deus levanta, Deus faz. Deus honra aqueles que honram. Fale isso, irmão. Deus honra quem honra. E se há um princípio dentro do sacerdócio que precisamos entender, é o princípio da honra. Não se volte contra a autoridade constituída, ainda que você não entenda ou a julgue por corrupta, porque a Bíblia diz que quem se volta contra a autoridade de Deus, volta-se contra o próprio Deus. E é uma loucura, porque Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Como é que você ia dizer, ei, é meu servo? Você vai entender isso como? Então Deus levanta Samuel, começa a falar com ele, mas existia uma coisa fascinante na vida de Samuel. Ele tinha um coração de servo. A humildade é a maior marca de pessoas espirituais. Pessoas espirituais não são altivas, não são arrogantes, elas são simples. Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba. Você já viu que bonito é o canto de uma pomba? O grunhido é horrível, é feio. É como se Deus falasse, você vai mostrar sua beleza em silêncio. Você não precisa ter um canto bonito. Tem apenas uma postura simples e poderosa, porque a tua santidade é reconhecida no teu silêncio, não no teu falar. Apenas faça, apenas seja, apenas se torne, porque quem é de Deus vai perceber, vai ver o que você carrega e quem você é. Samuel, esse homem, Deus fala com ele, ele vai até ali. O Senhor me chamou? Ele, não, meu filho, eu não te chamei, vai dormir. Ele humildemente volta. De novo, o Senhor me chamou? Não. Terceira vez ele falou, deu ruim. A voz de Deus troca de lugar. A voz de Deus troca de gerações. A voz de Deus troca de geografia. Sabe qual é a pior coisa da sua vida? É quando tem alguém do seu lado ouvindo Deus e você não está escutando. Podemos estar numa reunião sobre como esta. Cuidado. Estamos juntos? Tem certeza? Sabe qual é a pior posição da tua vida? Fala para o seu irmão, a pior coisa da sua vida é quando Deus te dá tudo o que você pede. Quando Deus te dá tudo o que você pede, Romanos capítulo 1, versículo 27, e Deus entregou aos seus próprios desejos. Quando Deus te entrega aos teus próprios desejos, é sinal que Deus não conta mais com você. Ele te deixa por conta própria. O que você quer? É isso? É prosperidade? É poder? O que você quer? É ministério? É unção? É ser famoso? O que você quer? Números 11.
O povo diz: queremos carne, 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 carne. Deus, dá-nos carne. Deus diz: vocês querem carne? Eu vou vos dar carne. E a Bíblia diz que eles comeram carne até sair pelos narizes. E na Torá diz que na original eles morreram com a barriga cheia e com carne no dente. Cuidado, que se aquilo que você deseja pode te matar. Os teus desejos fora do propósito sacerdotal podem te matar. E eu não sei se Deus está te chamando para isso. Deus deixou Eli. Começou a falar com Samuel. Quantos querem ouvir Deus? Acredite, é um bom sinal ouvir Deus. É sinal que você está dentro do jogo. É sinal que você está no plano. É sinal que você está no campo. Deus está contando com você. Se você não está ouvindo, você não foi escalado. E isso é perigoso demais. Então a Bíblia diz que aqueles que estão escalados estão ouvindo. Então, se eu posso te dar um conselho, ande com papel, caneta, com teu bloco de notas pronto 24 horas, porque é tempo de ouvirmos Deus falar e escrever. Falar e escrever. Eu quero deixar isso como um apontamento para uma geração que ouve a voz de Deus no Japão. Uma geração sensível, que está aberta para escutar o que é de Deus. Há tanto de Deus para esta nação. Eu vim para o Japão com uma palavra. Deus me deu uma palavra que uma era apostólica está começando no Japão. Sabe, uma era apostólica e sacerdotal, o que vocês vão viver nos próximos 7 anos no Japão. Serão 7 anos de uma escalada apostólica, sacerdotal e profética. Então se preparem, porque aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. E Jesus, ele coloca essa palavra, parece totalmente fora de contexto. Porque em Mateus 3 ele está falando sobre a parábola do semeador. Ele está falando sobre a semente jogada nos solos. Está dizendo que uma parte caiu no caminho, outra caiu no meio das pedras, outra no meio do espinho, outra em boa terra. E ele termina dizendo que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A igreja, você diz, qual é o sentido? Põe a mão no ouvido do seu irmão. Com todo carinho, fala: eu te abençoo. Fale para ele: ouça o som da vida. Amém. É isso que ele está dizendo. Ouça o som da vida da semente. Você tem que ouvir o som da vida da semente que está plantada no seu ministério, que está plantada sobre a tua geração, que está plantada sobre os teus discípulos. A semente espiritual, ela tem um som. Ela faz um som. Por isso, quem tem ouvidos, ouça. E a minha palavra profética é: todas as sementes plantadas até este tempo no Japão trarão um novo som profético. Vocês vão ouvir os gritos do sangue dos mártires que morreram nesta nação, dizendo: Deus, levanta outra geração. Faz de novo, Deus. Levanta profeta, samurais que morreram crucificados por você, dizendo: levanta outros corajosos. É o som espiritual. Ouça o som. Como o sangue de Abel deixou uma voz na terra, o sangue dos mártires deixou uma voz nesse território que clama até hoje. Faz de novo, Deus. Levanta de novo. E a minha profecia é: vocês vão
ouvir e se levantar, ouvir e correr, ouvir e construir, ouvir e abrir caminho, ouvir e trazer o reino, ouvir e ordenar. Por isso você está aqui. Ouça o som. Sabe de onde saiu o som? O som saía da arca. Sabe de onde vem o som da voz dele? A arca da presença. E a minha profecia é: vocês terão reuniões tão cheias da presença. Vocês terão experiências com sons no Japão. Um dos sinais proféticos que a igreja do Japão vai viver será sons espirituais. Vocês cantaram muitos anos canções de outros lugares, mas eu me atrevo a profetizar e dizer: há uma nova música sendo feita no Japão. Há uma música que vai nascer daqui. Vocês não importarão música, vocês exportarão música, porque há um som que vai nascer neste lugar e um novo espírito de adoração que está chegando, um novo cântico, abrindo o teu espírito e declarando: ouça o som da arca, ouça o som da presença, ela está te chamando, te agarrando. Mas isso é só para quem está ouvindo. Eli estava morto. Há uma geração morta que não está ouvindo nada. Está entre as coisas de Deus, no meio das coisas de Deus, mas estão mortos. E sabe qual é o mais triste? Alguns mortos são ressuscitados, outros não. Há muitos mortos que serão ressuscitados no Japão. Os amigos de Jesus, eles não ficarão na morte. Jesus vai voltar para buscá-los da morte. Como Lázaro era amigo de Jesus, ele voltou e ele disse: Lázaro, volta! Lázaro, volta! Lázaro, vem! E a minha profecia, que muitos pastores que caíram, sacerdotes que morreram, eles retornarão, eles voltarão, eles serão ressuscitados, porque são amigos de Jesus, e Jesus nunca deixa um amigo seu na morte. Ele volta para ressuscitar os seus amigos. E a minha profecia é: vocês verão amigos de Jesus ressuscitados no Japão. Há outros que ele diz não. Aqueles que não são amigos, ele diz: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Os mortos que não têm propósito. Os mortos que não têm palavra. Então Samuel se levanta nessa unção e ele se torna um grande profeta. E Deus disse: eu quero que você levante para mim uma casa de amém. Sabe o que é uma casa de amém? A palavra amém quer dizer aquilo que é concordado na eternidade na terra. Assim seja. Uma casa de amém. Quantos querem, como sacerdotes, edificar uma casa de amém? Para o seu irmão: Jesus é o espírito da profecia, o testemunho de Jesus Cristo e o amém. Então levantar uma casa de amém é levantar uma casa sacerdotal e profética com o espírito da profecia. Eu quero liberar esta palavra: sacerdotes proféticos edificando uma casa
casa de Amém sobre o território do Japão. Este foi Samuel, profeta e sacerdotes. Sabe por quê? Nós não temos tempo de discorrer isso, mas na história bíblica, todo sacerdote era profeta e todo profeta era sacerdote. É por isso que Elias, quando ele se manifesta, ele faz um trabalho de sacerdote. Ele ajunta o altar, ele põe as pedras, ele restaura a nação de Israel. Era profeta, mas fazia um trabalho de sacerdotes. E isso que eu quero dizer, Samuel estabelece um fundamento que os sacerdotes serão profetas e operadores de milagres. Quantos recebem isso? Para ampliar, eu quero declarar, a igreja do Japão, ela será profética para as nações, ela será profética para a Ásia, ela será sacerdotal para o mundo. Então entenda, esta é a casa de Samuel que ele está levantando. São pessoas que Deus chamou como menino, mas que vai usar como homens. O mundo pode olhar para vocês e dizer: são pequenos, são crianças, são imaturos. Mas Deus sempre chamou as crianças. Deus sempre se escondeu nelas. José com 17, Davi com 15, Samuel quando nasceu. Você entende? Deus sempre se escondeu nas crianças. Por isso não importa a pouca idade do evangelho de vocês. O espírito que Deus está escondendo em vocês é um espírito ameaçador que vai trazer impacto e a manifestação do reino como vocês nunca viram antes. Quantos aceitam esta palavra como profecia? Você pode fazer isso mesmo? Então põe a mão no ombro do teu irmão e fala: eu quero te abençoar para entrar neste novo tempo como sacerdote, como profeta e como juiz. E como foi Samuel, muitos príncipes e reis espirituais nascerão debaixo das tuas mãos e do teu sacerdócio. Sabe o que é a casa de Samuel? É uma casa que se prepara para treinar príncipes. E esta é a palavra que eu quero deixar para os pastores do Japão. Se preparem para treinar os príncipes que estão chegando. Para o reino expandir, precisamos de príncipes. E a minha palavra profética é: vocês terão congregações de príncipes e de princesas espirituais, de generais espirituais, que Deus levantará para expandir o reino na Ásia. Deus irá entregar um caminho da Ásia com a África, com a Índia, e há um rio que sai do Japão, cruzando e conectando estas nações. E vocês entenderão isso dentro de uma expressão sacerdotal, profética e apostólica para os próximos 7 anos. O que é a casa de Samuel? É o lugar que os reis chegam como pessoas perdidas. Chegam procurando jumentas. Não chegam nem procurando ministério. Chegam procurando jumentas. Mas eles chegaram no lugar certo. Deus vai te dar gente tão preciosa. Gente que o mundo não conseguiu ver quem era. Gente que está dentro de um caixá. Gente que é órfã. Gente despercebida.
Mas essas pessoas estarão carregando um chamado de Deus. E essa pessoa elas trarão um sinal como trouxe Saul. Elas serão capazes de sacrificar e de entregar tudo por uma direção de Deus. Saul entregou tudo, deu oferta apenas para ter a direção certa de Deus. E a minha palavra profética é: você será boca de Deus para direcionar uma geração, boca de Deus para direcionar os próximos reis. Eles estão nascendo, como diz Malaquias 2, da boca do sacerdote sairá a lei e a instrução para o povo. E eu declaro, há uma lei profética, há uma lei sacerdotal, há uma instrução apostólica que vem de Deus sobre o Japão. Vocês não serão mais interpretados como meninos Samuéis, vocês irão ser reconhecidos como sacerdote do Altíssimo, sacerdote do Senhor, que estão formando um reino. O reino está em formação para manifestação nesta nação, e a sua vida, ela será fundamental para isso. Você pode dizer, uau, não era para falar isso, mas tudo bem. Você pode dizer, olha, talvez eu já tentei com alguns Saúls e não deu certo, cara. Eu já ungi alguns Saúls que deram errado. Eu pensei que era eles. Eu pensei que eles carregariam o legado. Mas dividiram a igreja, dividiram o reino. Seguiram as suas necessidades. Saul era um homem lindo. A Bíblia coloca como um homem bonito. Era um homem especial dentro da sua tribo. Mas a pessoa que não nasceu para aquilo. Saul não era levita. Saul era benjamita. Ele não tinha DNA para aquilo. Faltava uma semente sacerdotal no sangue. Há coisas que só sacerdotes podem fazer, sabe? Há coisas que outra gente não poderia fazer. Por isso todo esse lado teu violento, tudo aquilo que Deus, que iria destruir o mundo, Deus disse, eu vou converter e eu vou usar tudo isso debaixo da minha glória, tudo isso debaixo da minha graça, porque há coisas que só você pode fazer. Aquilo que o mundo via como defeito, eu alinho para ser virtude diante da minha casa, diante do meu altar, diante do meu propósito. A Bíblia diz que Samuel pegou um vaso de barro e ungiu a Saul. Beijou. Ele teve umas experiências loucas. Ele deitou no chão, profetizou com os profetas. Há muitas pessoas que geraram uma confusão no teu coração. Que foram pessoas que comeram na tua mesa, beberam do teu espírito, conheceram o teu coração. E fizeram coisas que você disse, eu não consigo explicar. Como pôde ter errado? Como pôde não persistirem comigo? Fala para o seu irmão, há muita gente está ungida pelo vaso de barro. O vaso de barro é a unção da terra. Não tem aliança com os céus. Há muita gente que está só com a unção da terra. É um vaso de barro. Os Saúl são assim. E quem está com a unção da terra estão buscando as coisas da terra. Os benefícios da terra. Um dia Deus chegou para Caim. Caim,
matou Abel, e Deus disse: Caim, o que você quer? Caim, eis que eu te dou toda a terra. Toda a terra é tua. Mas nunca mais você verá a minha face. Deus disse: é a terra que você quer, Caim? Fica para você. Ela é toda tua. Mas nunca mais você vai ver o meu rosto. Nunca mais você enxergará os meus olhos. A Bíblia diz que Saul se tornou esse homem. Ele começou bem, mas terminou mal. Começou no espírito e terminou na carne. Sabe qual é o pior defeito de um líder? É estar seguro. Todas as vezes que você se torna seguro, você se torna absoluto. E você acha que você dá conta de tudo. Sabe qual é o melhor lugar? A insegurança. Só este lugar te leva para um lugar de dependência a Deus, codependência aos seus irmãos. Saul era um homem que se tornou tão seguro que ele entendia que se ele ganhasse o povo para ele, estava tudo bem. Ele não precisava nem agradar a Deus, era agradar o povo. Tanto que nas falas de Saul era: eu não podia desagradar o povo. Cuidado com isso. E a Bíblia diz que certa vez, um homem quando está seguro, ele pensa que pode fazer tudo. Não. A segurança dele é tamanha que Samuel demorou. Ele pegou, sendo benjamita, não podia fazer um trabalho de sacerdote. Ele começou a fazer o sacrifício para o povo. Você tem que entender que a tua unção tem um limite. Você não pode fazer tudo. Você não é absoluto. Você não é o melhor de todos. Nós não somos o suprassumo. Deus nos fez inseguros. O apóstolo Paulo entende isso com tanta profundidade. Ele diz a nós, os apóstolos, Deus nos colocou nos últimos lugares. Não foi nos primeiros. Ele disse: quer saber mais? Deus nos quebrou de uma maneira que a gente vive uma vida assim, nada tendo e tudo possuindo. Esta é a graça, como Ele nos desmonta, como Ele nos quebra, como Ele nos conduz, como Ele nos levanta a cada dia. Sabe? Mas Saul estava seguro que podia tudo. Você tem que entender o limite da sua unção. Sabe quais são as pessoas que conhecem o limite da unção? São aquelas que ainda ouvem a voz do coração. Pessoas que só ouvem o orgulho, não têm sensibilidade, não têm freio no coração. E a Bíblia diz então que quando Samuel chegou para ele e disse: que loucura você está fazendo? Ele disse: você demorou e eu fiquei com medo do povo e eu tive que sacrificar. E Samuel disse: você é maluco, o que você fez? Samuel virou-se para ir embora. A Bíblia diz que ele pegou na roupa de Samuel e rasgou a sua roupa, as suas vestes. Samuel vira para ele e diz: como você rasgou a minha roupa, hoje Deus está rasgando o reino de você e entregando a outro que é melhor que você. Nunca rasgue as roupas de um sacerdote. Nunca exponha a vergonha de um sacerdote. Uma das formas que nos leva a perder o reino é quando expomos as vergonhas sacerdotais. Sabe o que é rasgar a roupa? É quando você fala mal.
persegue, trai, divide. Nós somos uma geração de roupas rasgadas. Quantos já passaram e rasgaram as suas roupas para mostrar as suas vergonhas? Mas eu quero declarar uma palavra. Está chegando a geração de Davi. E essa geração não rasga a roupa. A Bíblia diz que Saul fez isso em um momento, ele se arrependeu. Mas a Bíblia diz que certo dia Davi apenas cortou um pedaço da orla da roupa de Saul e doeu-lhe o coração. Sabe qual é o teu problema? Nosso problema é quando a gente rasga a roupa do sacerdote e não dói o coração. Quando o teu coração não dói por você falar mal do teu irmão, perseguir a ele, caluniar alguém. Meu irmão, eu quero que a gente se arrependa essa manhã e dizer: Senhor, não nos deixe ser a geração de Saul. Nós não queremos. Quantas roupas foram rasgadas nesse Japão, gente? Quantos sacerdotes foram desnudos nesse Japão? E todos viram a sua vergonha. Alguns dançaram sobre seus erros. Mas eu quero que essa manhã a gente tenha sensibilidade para pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, tira do Japão esse espírito de Saul e levanta a geração de Davi, a geração que tem coração. Não é a geração que apenas tem título. A geração de Saul representa a geração de título. A geração de Davi representa a geração do coração. Não tem. O coração é maior que o título. E a minha palavra profética é: Deus vai levantar uma geração de novo coração no Japão. A geração de Davi, ela está chegando, e é uma geração grande, porque a alma, o espírito, o coração, a humildade, a pureza e a santidade será elevada. Quantos querem fazer parte dessa geração? Sabe qual é a diferença? Quero pedir que o louvor possa nos ajudar. É uma coisa simples. Enquanto Saul foi ungido com um vaso de barro, Davi foi ungido com chifre de carneiro, com chofar. Onde nós ouvimos sobre um som. O nome chofar nós chamamos também de teruar. O nome teruar significa exatamente esse som que marca um tempo, uma estação. O chofar significa autoridade. E o ponto que conecta os céus e a terra. Enquanto a unção de Saul, que era o vaso de barro, apontava para a terra, a unção de Davi apontava ao som que vai para os céus. E se eu posso hoje declarar: há uma unção chegando sobre vocês e sobre o Japão. Só que não vai apontar para a terra. Esta unção, ela está apontando para os céus. Ela vai abrir os céus. Ela trará uma nova dimensão. Ela trará uma nova revelação. E eu quero, em nome do Senhor Yeshua, começar dizendo: a geração de Davi, ela está nascendo no Japão.
Japão, eu quero profetizar que há uma transição geracional. Eu quero profetizar que os filhos e netos de vocês farão um estrago nessa nação tão violenta. Quando eu cheguei no Japão, eu tive a visão de rios subterrâneos saindo do fundo da terra e inundando as cidades do Japão. Eu quero declarar que esses rios estão subindo como uma geração que ficou adormecida, uma geração que ficou escondida, e Deus está chamando vocês para este lugar. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem com... Apóstolo William, Deus colocou você para ser um Paulo, para abrir caminhos nessa nação e para construir pontes. Mas eu vejo um mapa diante dos seus pés, e eu vejo a bandeira americana estendida sobre este mapa, e eu vejo você andando nele. E a partir da América, o Senhor te fará dar saltos, saltos e saltos a muitos lugares do mundo. Será uma base de conexão. O Senhor Deus fará com você. Eu vejo tratores como tratores que são programados neste lugar. E Deus está dizendo que você irá treinar homens que serão violentos. Deus vai lhe dar uma casa de generais. Para treinar generais, o Senhor te chamou. Por isso o Senhor diz assim: eu irei levantar bases que serão como quartéis, para que a partir deste lugar você vai enviar pessoas. Você abrirá rotas e enviará pessoas, e você compreenderá isso como um salto de Deus para a sua vida. O Senhor Deus lhe dará um ponto de conexão na Europa. Eu vejo claramente diante de você. Eu vejo a bandeira da Suíça diante de você. O Senhor Deus vai estar fazendo algo com a tua vida relacionado à Europa, e o Senhor Deus vai te abrir uma porta. Jansen, o Senhor Deus te chamou para ser um Barnabé no Japão. O seu trabalho é um trabalho de Barnabé. Como Barnabé era um homem que tinha um serviço de expressão profética, mas uma prática apostólica pastoral. Esta é a sua marca. E Deus vai usar você para conectar corações. A sua função é colar os corações, unir os corações, unir os caminhos. O Senhor Deus vai te favorecer. Há um rio de paternidade que sai de você, e esta paternidade, você verá a mão do Senhor. Você terá filhos de muitas nações, e a tua mesa será uma mesa de nações. Eu vejo claramente a palavra grande adoção marcada no teu peito, e o Espírito Santo vai te levar a ser este pai adotivo para muitos. Deus irá fazer uma revolução no ministério das mulheres. Eu quero que as mulheres levantem as mãos, por favor. Há uma mudança
força no ministério feminino no Japão. E Deus levantará desde o Japão mulheres que cruzarão a Ásia, mulheres que irão treinar mulheres de outras nações. Eu vejo Deus unindo as mulheres do Japão. Eu vejo como uma grande aliança de mulheres dentro do Japão. E eu vejo o movimento de Deus. Eu quero convidar você que essa manhã quer fazer parte dessa geração de Samuel. Sai do seu lugar, venha pra frente. Este é o tempo que ele marcou para uma revolução dentro das igrejas. Os filhos ministeriais os netos ministeriais, caminhos que estão sendo abertos. Há gerações de Leias que foram machucadas nessa nação. Pessoas que foram ofendidas. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu.
ministeriais negativas. Nós quebramos os contratos negativos, as ligaduras ministeriais negativas. Todos que estiveram debaixo de uma liderança de Eli, nós rompemos agora esses contratos em nome de Jesus. Rompemos o contrato de corrupção, rompemos o contrato de escândalo, rompemos o contrato de dor, rompemos o contrato de feridas, dores que foram deixadas dentro de você, dores que foram deixadas, vestimentas sacerdotais que foram rasgadas, totalmente rasgadas. Há pessoas sendo desligadas de contratos emocionais com vínculos ministeriais que as deixaram completamente enfermas. Se os pastores puderem orar, eu agradeço, me ajudando em pôr as mãos de quem vocês sentirem, porque há pessoas sendo desligadas esta manhã destes lugares. Há um novo sacerdócio que começa a partir da cura, a partir do desligamento. Há um desligamento de alma, um desligamento psicológico. Eu quero em nome de Jesus agora romper, desligar você debaixo de todo espírito de homem, de todo espírito de manipulação, todo espírito maligno, em nome de Jesus. Agora nós liberamos apenas o governo do Espírito Santo, trabalhando, curando as nossas almas, apenas o governo profético, apostólico, do Espírito de Deus sobre esse lugar. Nós liberamos agora unção de cura, unção de cura, unção de cura, unção de cura. Agora mandar a receba um novo espírito, receba um novo espírito, receba um novo espírito, receba um novo espírito. É tempo de céus abertos nessa nação. Vocês vão ver o que não viram nos últimos 20 anos acontecer. Deus está virando um ciclo de 20 anos no Japão. Um ciclo de 20 anos está sendo mudado. 20 anos, os próximos 7 anos. Os próximos 7 anos serão violentos, serão ousados. Eu vejo vocês entrando em cidades. Eu vejo centros de treinamento, uma jovem geração. Haverá tantos seminários, tantas escolas no Japão espalhadas. Eu vejo jovens passando anos estudando. Eu vejo grupos de adoração que se unem em todo o Japão. Eu vejo intercessão e adoração, intercessão e adoração se ajuntando, se encontrando, e uma grande explosão, uma grande explosão da glória de Deus está chegando, uma grande explosão. Os céus, o teu reino vem, nossa fé
manifestar nos nossos Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa, o nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, do nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa, do nosso Deus. Sim, Senhor, está em ti a nossa esperança. Oh, está em O Senhor está aqui. Oh, Espírito Santo. Continua adorando ao Senhor. Ele está aqui. Oh, Espírito Santo. Fica mais um pouco na presença dele. Seja marcado, tocado, envolvido. Espírito Santo. Enquanto nós adoramos, eu queria pedir para alguns pastores que estão aqui em pé. Põe a mão na vida dos que estão ajoelhados. Você, pastora, coloca sobre a vida de uma irmã. Você, pastor, sobre o irmão. Abrace ele, abençoe a vida dele. Vamos fazer isso, vamos.